Nós vamos ver sobre o livro de Apocalipse. E esse é um dos livros mais enigmáticos que tem na Bíblia inteira. Quem já leu Apocalipse aqui? Já li umas 3 vezes, mas continua. Inteiro. Capítulo 1 ao 22. Quantos já leram? Nossa, se você não leu, tá tudo bem, gente. Tá tranquilo. Ok. Quantas vezes vocês já leram? 3. 3? 2? Yuka? 1? Nós já leram? Fernando já perdeu as contas de quantas vezes já leu, né? Que sentimento, que provocação o livro traz no seu coração quando você lê o livro de Apocalipse? Se você pensa no livro de Apocalipse. Medo. 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 Que mais? Dúvidas. A minha esperança. Esperança. O que brota no coração de vocês? Quando você fala assim, nós vamos estudar Apocalipse, que expectativa gerou no coração de vocês? Pra mim foi curiosidade. Curiosidade. Que mais? Na verdade, tentar entender a linguagem que ele usava. Como que isso tudo se encaixa? Porque Surge um monte de coisa, né, quando a gente pensa em Apocalipse. Vocês já assistiram aquela série da Record? já. Tudo bem, tem algumas coisas que eles tentam encaixar, né, a história do Apocalipse ali, final dos tempos ali. Eles criam uma história para dar corpo, porque é uma novela, né, e novela tem sequência, novela tem começo, meio e fim. Mas aquela novela, ela traz assim uma perspectiva do Apocalipse muito interessante. Se você não assistiu, assista. Gente, aquele final, o último capítulo, para quem assistiu, se você que vai assistir, eu vou dar spoiler não. Mas é de deixar assim, quando você entende Apocalipse na visão que ele quer trazer para nós, entendeu? Aquele final ali é de chorar. Não é de chorar de tristeza não, você vai chorar de tristeza, né? Mas é que ele provoca algo no coração, você fala assim, Senhor, põe esse Apocalipse para acontecer logo, porque ele traz uma esperança no coração. Tem gente que tem medo, que fala assim, não quero nem ler Apocalipse, que me dá medo, né? Besta, dragão, perseguição, morte, gente decapitada, porque ali não tem censura. Inclusive nos capítulos, João fala assim, então vi aqueles que estavam aos pés, né, diante do trono, os que foram decapitados. E gente, ali não é uma linguagem figurada, lá é literalmente. Muita gente ao longo da história cristã foi decapitada por causa da sua fé. Ainda hoje, muita gente é morta por causa da fé, né? Tem gente que surge esperança, como o Fernando falou. Tem gente que curiosidade. Tem gente que dá uma confusão na cabeça, porque lê aquele monte de coisa e não entende nada. Muita gente já falou assim, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia não, porque eu não entendo nada. Eu vou ler e não entendo nada. Aquele monte de história de rei, de profeta, de fogo descendo, água subindo. Mas esse aqui é um livro muito importante e muitas vezes ignorado, poucas vezes pregado, e precisa ser, gente. Porque se não existe um fim para a nossa história, que sentido tem as coisas que a gente faz? Imagina, a ideia da reencarnação não é de esperança, é de sofrimento. Porque se você olha para a sua história, você não olha para a história dos outros, olha para a sua história. Imagina você ter que correr o risco de viver tudo de novo, perder as pessoas, passar necessidade, passar sentimento de abandono, de dor, de tristeza. Você tem que correr o risco de reviver isso, porque na doutrina de reencarnação é que assim, se você paga na próxima vida que você fizer agora. Aí imagina, no seu último dia de vida, você brigou com a sua esposa, bateu o carro, atropelou alguém, morreu, e lá na outra vida você vai pagar uma coisa que você fez no seu último segundo de vida. Não é esperança isso. Não é esperança, na verdade é desesperança. Mas Apocalipse ele traz esperança para nós. Mas antes da gente entrar nesses finalmente aí, né, que eu sei que vocês estão mais curiosos para isso, a gente precisa entender, como eu falei naquele vídeo que eu mandei no grupo,
entender quem escreveu e quando escreveu. Porque se a gente entende quem escreveu, em que situação ele escreveu, a gente vai compreender melhor o texto. Não sei se vocês já pegaram algum livro, algum filme, tipo assim, sabe, uma trilogia, você vai e assiste o segundo filme. Vocês já fizeram isso? Em vez de assistir na sequência? Aí quando você assiste a primeira vez, o segundo ou terceiro filme, você fala assim, nossa, que legal. Aí quando você assiste o primeiro, aí as coisas começam a fazer sentido. Ah, por isso que chegou aqui, né? Por isso que eles fizeram lá da Star Wars, né? Tinha a trilogia original. Vixe, tem 9, né? E aí eles pegaram e recontaram a história do início, as origens. E aí você começa até a ter pena do Darth Vader, né? Nossa, olha como ele era, como ele ficou. Ah, agora eu estou entendendo porque ele ficou assim. E os livros da Bíblia também são importantes nesse sentido. O autor é João. Esse João aqui é o mesmo João, autor do Evangelho. Abre lá pra gente, alguém abre pra gente. Apocalipse capítulo 1, versos 1 e 4. E leia para nós, por favor. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 4. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João. 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esse João aqui, ele é o mesmo João, autor do Evangelho de João, do quarto Evangelho e das 3 cartas, 1º, 2º e 3º João. E lembra, no finalzinho do Evangelho de João, só fazendo um acréscimo aqui, que isso aqui não está dentro do esquema do estudo, mas abre lá, capítulo 21 de João, do Evangelho de João, tá? Não da carta de João, do Evangelho de João. Naquela conversa que Jesus está tendo com Pedro, e aí, versículo 20, João capítulo 21, versículo 20, Pedro se virou e atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? E Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que me importa? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos cristãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, que importa. E Jesus, obviamente, falou para Pedro, né? Falou assim, Pedro, isso com toda delicadeza, Pedro, isso não é